Ei, povo maravilhoso, estamos aqui para mais uma aula de limites, agora conhecendo sobre função infinitésima e limitada, tá? Se liga, trazemos então uma primeira definição. Dizemos que uma função f é limitada num intervalo com i contido em d de f, ou seja, um subintervalo do domínio de f, se existir um número real m positivo, tal que as imagens em módulo sejam todas menores ou iguais a esse valor m, para todo x nesse subintervalo, nesse i contido no domínio. Vamos lá trazer exemplos para ilustrar essa ideia. Se liga. Primeiro exemplo. Consideremos a função de lei f de x igual a x ao quadrado, nossa querida função do segundo grau, tá? Então, o gráfico da função é uma parábola, côncava para cima, a gente já conhece, porém eu quero ela no intervalo apenas de menos 1 a 1. Então, se eu fizer esse esboço limitado, já falando, né, já usando a palavra, ou digitando, escrevendo errado, 1 menos 1. Ambos os valores do domínio geram a imagem 1, tá? Então, se liga. Nesse caso, nesse subintervalo, a minha função ela contém todas as imagens limitadas aqui. As imagens, particularmente, só se encontram de 0 até 1. Mas eu posso dizer que esse 1 aqui, que é o meu valor máximo, seria um m, tal que o módulo da minha função em particular é menor ou igual a 1. O que é que significa dizer que é menor ou igual a 1? Significa que as imagens estão entre 1 e menos 1. E é verdade. Particularmente, as imagens se encontram espremidas nesse subintervalo do f de x. Tá? Se eu dou um subintervalo aqui qualquer, nesse caso estou pegando o subintervalo de menos 1 a 1, nesse subintervalo, todas as imagens que estão nesse subintervalo estão limitadas por um determinado valor m positivo, tal que o módulo dessas imagens seja menor ou igual a esse valor. O que significa? Significa que as imagens se encontrariam entre menos 1 e 1. E é verdade. Todas aqui vão de 0 a 1, então estão entre menos 1 e 1. Tá? Uma função limitada é uma função que tem imagens comprimidas, limitadas para um determinado intervalo que eu observo. Tá? Se liga. Um segundo exemplo. Eu tenho essa outra função do segundo grau e tenho esse intervalo também de menos 1 a 1. Vamos lá? Então, fazendo aqui a observação, as raízes dessa equação, dessa função, elas vão de menos 3 a 3. Aqui é menos 9, né? E aí eu pego um intervalo de menos 1 a 1. Eu desenho péssimo, mas enfim. Aliás, não, tá bom aqui. Tá tranquilo. Eixo x, perdão, yx, pronto. Aqui seria 3 e menos 3, porém eu quero essa limitação, ó, de 1 a menos 1. Quando for 1 ou menos 1, a imagem quem é? Menos 8. Pronto, massa. Quais são as imagens nesse intervalo para os valores que estão aqui? São esse pedacinho aqui da função. Nesse intervalo de menos 1 a 1, as imagens todas vão estar comprimidas aqui, ó, de menos 9 a menos 8, tá? Enfim, será que eu consigo um m positivo que limite essas funções nesse subintervalo? Sim, elas estão limitadas aqui, ó, entre menos 9 e menos 8. Só que aí eu vou ter que escolher um número positivo. Então, eu vou dizer que a minha função, eu consigo um número positivo 9, né, já que eu estou observando aqui que o mínimo é menos 9, então pegando o número positivo 9, eu terei que as minhas imagens
se encontram limitadas entre 9 e menos 9. Verdade. Se eu pegar de 9 a menos 9, todas as imagens para o subintervalo de menos 1 a 1, para o subintervalo do domínio de menos 1 a 1, estarão contidas nesse intervalo de limitação, de menos 9 a 9. Particularmente aqui vai de menos 9 até menos 8. Tá? Ou seja, uma função limitada é uma função que eu consigo limitar as suas imagens para pelo menos uma parte do domínio dela. Se eu pego uma parte, se naquela parte as imagens estão limitadas, ela é uma função limitada, bem como o nome está falando. Tá? Terceiro exemplo, essa função aí, 1 sobre x. Nós sabemos fazer o esboço, eixo x, eixo y, origem. 1 sobre x tem esse comportamento gráfico, nós já conhecemos. No intervalo de 0 a 1, aberto em 0, claro, até 1, o que é que eu tenho com a minha função? Eu tenho esse gráfico. Aqui é 1. Quando jogar 1 ali na função, a imagem é 1. Aí eu pergunto a vocês, que não infelizmente poderão me responder agora, mas reflitam. De 0 a 1, nesse intervalo de 0 a 1, as imagens posso limitá-las? Não, gente. Porque eu não consigo um valor de... Eu tenho um valor mínimo aqui, que é 1, mas eu não tenho um valor máximo, porque isso aqui tende para mais infinito. Então, nesse caso, f não é limitada. Nos outros dois, f era limitada no intervalo. Então, existiria um m. Nesse caso, não é limitada em 0 a 1, no intervalo de 0 a 1, tá bom? Não dá para ter um m máximo aqui que eu consiga fechar o meu subintervalo de imagens para limitar a minha função, tá bom? Porque tende para mais infinito nesse subintervalo, beleza? É isso. Eu não vou me alargar mais nisso, eu só vim nessa aula trazer essa definição, que é a definição da função limitada. Na próxima aula eu trago a definição da função infinitésima. E aí a gente prossegue. Curte, compartilha, se inscreve se não se inscreveu e até a próxima aula.